Seguimos com mais notícias. O empenho em recolher assinaturas para a abertura da CPI dos atos de 8 de janeiro movimenta os senadores. Eu vou acionar agora a repórter Yasmin Costa. Yasmin, o que falta, então, para o presidente Rodrigo Pacheco finalmente abrir esses trabalhos? Lembrando, falamos sobre isso ontem, a pressão veio até do Supremo Tribunal Federal, através de uma cobrança do ministro Gilmar Mendes. Boa noite. Oi, Lívia, boa noite para você também, para todo mundo que está com a gente. Hoje, inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que essa CPI, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda não foi instalada no Senado por falta de oportunidade. O que acontece é que hoje, Rodrigo Pacheco participou da primeira reunião de líderes do Senado Federal de 2023 e, em pauta, eles discutiram justamente essa questão, essa possibilidade de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito focada em analisar, em apurar os atos possíveis de omissão do dia 8 de janeiro, que resultaram na invasão aos prédios dos três poderes aqui em Brasília. Rodrigo Pacheco disse o seguinte, que agora é momento de avaliar se existe fato determinado, orçamento, se tudo está de acordo. E ele disse que o que vai ser feito a partir de agora é uma verificação das assinaturas que foram feitas ali, dadas por parlamentares para a abertura dessa comissão. Lembro, essa comissão ela foi solicitada em janeiro pela senadora Soraya Tronic e nesse intervalo, vamos dizer assim, muitos dos parlamentares que assinaram o pedido para a instalação da CPI, eles perderam o mandato e por isso Rodrigo Pacheco disse que é o momento de conversar com líderes para entender como está a coleta dessas assinaturas e, a partir daí, sim, começar a dar andamento na comissão. Inclusive, o Rodrigo Pacheco, hoje à tarde, pouco antes de entrar para essa reunião com os líderes, ele conversou com a gente da imprensa e a gente separou um trechinho dessa fala dele. Vamos ouvir. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi requerida na legislatura passada, com as assinaturas suficientes, com fato determinado. Agora nós, naturalmente, precisamos consultar aqueles senadores que assinaram a CPI sobre a manutenção e a ratificação dessas assinaturas, porque houve uma mudança de legislatura. Então, havendo essa ratificação, será feita a leitura do requerimento no plenário. Não há nenhum tipo de demora por parte da presidência do Senado, porque sequer a oportunidade de uma sessão para leitura aconteceu. E olha, Lívia, vale a gente destacar o seguinte, que essa CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, está andando, o andamento dela vai ser no Senado Federal. Também existe uma outra comissão, só que nesse caso é a Comissão Parlamentar, CPMI, Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, que inclui o quê? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que inclui o quê? Deputados e senadores, que também querem avaliar essa questão envolvendo os atos de omissão do dia 8 de janeiro. Inclusive, hoje, esses deputados e senadores que defendem essa CPMI fizeram um ato aqui no Salão Verde pedindo a instalação da comissão. Eles já conseguiram também número suficiente de parlamentares, tanto deputados quanto senadores, e eles avaliam que é preciso ter justiça para aquelas pessoas que estão presas ali e são inocentes, não participaram na avaliação de senadores e deputados, não participaram dessas invasões e estão ali de forma errada presas até hoje. E eles cobram uma posição. O que precisa para essa CPMI? A leitura também no plenário do Congresso Nacional e depois a instalação da CPMI. E isso tudo parte também do senador Rodrigo Pacheco, já que ele é o presidente do Congresso Nacional. Desdobramentos que, conversando aqui nos bastidores, os parlamentares avaliam que essas duas comissões devem sair sim aqui dentro do Congresso Nacional. Volto com você. Obrigada pelas informações, Yasmin Costa. Vou chamar então o meu time de comentaristas para a gente avaliar essa possibilidade, segundo as apurações da Yasmin, de termos uma CPI no Senado, que vai ter essa leitura muito provavelmente nos próximos dias, feita leitura do requerimento, feita pelo presidente Rodrigo Pacheco, pressionado pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, e talvez também seja instalada essa CPMI, que é a CPI mista, que integra senadores e deputados. Jorge Serrão, como isso vai funcionar? Duas frentes investigativas.
Uma acontecendo nas duas casas ao mesmo tempo, outra acontecendo só em uma casa, isso vai funcionar? Não, aí é que está a malandragem dessa história. A investigação do 8 de janeiro é inevitável do ponto de vista parlamentar, mas aí vem o jogo de interesse. O sistema de poder e o comando do Senado, junto com o governo, não querem saber nem de CPI nem de CPMI, mas na pior hipótese eles ficariam com uma CPI no Senado, onde eles teriam mais controle da situação com Rodrigo Pacheco. Então, a ordem no bastidor é evitar de qualquer maneira a CPMI envolvendo também deputados. Então, o jogo é para isso. Então, segurar essa onda para evitar que ela se amplie demais dentro do Congresso. O governo acha que tem mais controle se ela for só dentro do Senado. Fora do Senado, essa CPMI se transforma na CPMI do fim do mundo. Agora, Vilela, os regimentos das duas casas e do Congresso Nacional, eles não impedem que as duas comissões funcionem ao mesmo tempo. É uma dúvida que eu tenho se regimentalmente isso realmente é possível. E da mesma forma que Soraya Tronic, a senadora, recorreu ao STF para acelerar a abertura de uma CPI no Senado, caso Rodrigo Pacheco tenha resistência, como disse o Serrão, em relação à abertura de uma CPMI, pode acontecer esse movimento também pelos deputados do PL que protocolaram esse requerimento de abertura de CPMI e que eles recorram ao STF para forçar também esse processo? Olha, o papel do STF nessa seara é justamente o de analisar o cumprimento dos requisitos formais. E uma vez cumpridos os requisitos formais, será determinado ao presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, que faça a leitura para a abertura das CPIs. Eu vejo que, do ponto de vista político, o presidente Rodrigo Pacheco, ele está ganhando um pouco de tempo, já sabendo que vai ter que abrir a CPI, ele está ganhando um pouco de tempo justamente para, politicamente, entregar o anel para não perder os dedos. Ele quer, de alguma forma, fazer com que a turma do deixa disso deixe de lado a CPMI e, com isso, daqui a alguns dias, 10, 15 dias, abra a CPI antes mesmo de vir a determinação judicial.